Com vocês, Gustavo Becker. Lightning inside me, son of a god. I'm like a titan that's rising, no, just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha. Bora lá. Como que eu não poderia não trazer um conteúdo para vocês, né? Só que eu tenho uma missão meio estranha agora, né? Caraca, os conteúdos tão sinistros, né, gente? Olha só. É nessa hora que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Tá barato o evento? É aquilo que eu falei no começo, né? Uma sacada paga, não paga? É isso aí, essa é a ideia. Bom, gente, vamos lá. Eu quero trazer um conteúdo para vocês aqui agora, que é o seguinte. Eu quero falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Uma pergunta antes de começar. Quem aqui tem funcionário, tem colaboradores na empresa? Quem tem? Levanta a mão bem alto para eu ver. Colaboradores fichados, CLT, né? Na carteira, fora revendedores. Beleza, a gente está falando aí 10%, talvez, da sala, né? Ok. O que eu vou trazer para vocês aqui é algo que, para quem já tem funcionário, é para você trabalhar essa questão de cultura. Né? Cultura, o Gazin falou várias coisas muito interessantes aqui, que fazem parte de cultura de empresa, que é a base de crescimento de qualquer negócio. E eu estou vivendo isso agora, nesse exato momento, na Seven, lá na Galvânica. Interessante, né? A história do Caio, né? Ele falou várias coisas que a gente está passando agora, né? A gente montou o banho, e aquilo que ele falou ali, assim, tomei alguns sustos, né? Quando eu olho, 150 mil negativo na conta, é bem isso aí mesmo. Um banho é um negócio sinistro, assim, é um negócio, cara, você não tem noção, você vai lá comprar um negocinho assim de ouro, sai 100 mil reais, assim, do nada, é uma loucura. E tem vários desafios, são várias coisas, mas a coisa mais desafiadora de todas não é nem o dinheiro, na minha opinião, não é. São as pessoas, é lidar com gente, é lidar com tudo, né? Clientes, clientes bons e clientes ruins, porque todo negócio tem ou não tem, gente? Cliente bom e cliente ruim. Todo negócio tem, né? O nosso tem também, normal. Colaboradores, tem colaborador extremamente bom, tem colaborador bom, tem bom que eu falo no sentido comportamental, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, para quem já tem um negócio, excelente. Você vai, para quem tem funcionários, colaboradores, você vai entender muita coisa aqui de como trabalhar a cultura do teu negócio para você parar de ter que ficar implorando por funcionário. Alguém já passou por isso, de ter que tentar contratar e não achar? Já passaram? Isso é doideira, cara. Você quer dar o trabalho, mas você não encontra a pessoa, né? Isso está muito ligado com a cultura. Quando você entende a cultura do teu negócio, quando você entende como que você prepara ele para a pessoa chegar e ela se adaptar ao negócio e não ela ditar as regras, fica muito mais fácil, muito mais interessante a gente trabalhar. Então é isso que eu quero trazer para vocês. E para quem não tem colaborador ainda, é interessante também, porque você já vai ter a base, você já vai ter essa estrutura, para quando você começar a contratar, você começa a contratar nesse modelo. Pelo menos é o modelo que eu, particularmente, julgo ser um dos modelos mais eficientes para a gente trabalhar o nosso negócio e fazer essa aplicação. E é uma coisa interessante, porque quando você tem negócio, né, você pode ter aí a pessoa excelente de RH, você pode ter um gestor financeiro muito bom, você pode ter um gestor de vendas muito bom, só que nada melhor do que você, do que o dono. Nada melhor do que você entender de todos os processos, né? Nada melhor do que você entender daquilo que você está fazendo. O olhar do dono é um olhar diferente. É um olhar diferente. Eu não concordo com a frase daquela que o olhar do dono engorda o boi. Eu não acho isso aí porque eu não tenho negócio para ser escravo dele, né? Eu estou estruturando a Seven, 3 meses eu não... Já falei para o meu sócio, 3 meses tu não vai mais me ver aqui dentro. Eu vou vir aqui só para sacar dinheiro, só para tirar dinheiro disso aqui. Não quero passar a minha vida dentro de uma galvânica trabalhando. Eu acho que essa é a ideia, né? O dono da empresa ele precisa pensar estratégico. Essa é a ideia de um negócio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. O que é cultura, gente? Eu acho que o Flipchart está na frente, né? Tá, vamos tirar, gente, o Flipchart. Eu acho que vai ficar melhor. Tranquilo, tá? Não tem problema não. Não uso ele. Então o que é cultura? Vamos lá. É o conjunto de hábitos, símbolos, práticas, comportamentos, valores éticos e morais, além de crenças da organização. Ou seja, resumidamente, cultura é como a tua organização funciona, é como a tua empresa funciona.
Se você tem um colaborador dentro da empresa que chega todo dia atrasado, isso é cultura. É porque você permitiu. Se você tem um colaborador que chega 10 minutos antes todo dia, isso é cultura. E tem formas de você alinhar isso ou não. E o mais interessante da cultura é que você queira implementar a cultura ou não, a cultura ela existe, independente se você aplica ou não. Independente. Se eu aplico estratégias de implementação de cultura, show de bola. Eu estou implementando, eu estou criando a cultura que eu quero. Agora, se eu não estou fazendo nada por essa cultura, simplesmente a cultura está sendo criada de qualquer jeito. Conforme uma pessoa quer, a outra pessoa quer desse jeito. Eu quero tomar café desse horário, eu tomo café nesse horário. Eu quero tratar cliente desse jeito, eu trato desse jeito, o outro trata do outro. Então, no começo do negócio, é até normal, eu entendo isso, que né, é desafiador, a gente tem que fazer tudo, né? Eu tenho que comprar produto, eu tenho que mandar para o banho, eu tenho que me precificar, eu tenho que... Isso é loucura, né, gente? Eu sei que o troço é doideira, né? É desgastante demais. Eu sei como é que é isso aí. Já fiz muito isso. Quando eu comecei a Becker, né, há 8 anos atrás, eu coloquei como prazo, como meta, 6 meses, para eu parar de ser representante comercial, porque eu pegava a maleta, né, e ia para a rua para vender. Eu coloquei como prazo, 6 meses, eu vou escalar, começar a botar pessoas para vender, para eu parar de ir para a rua. Deu 6 meses, isso aconteceu. E aí você vai criando essa cultura, você vai criando os hábitos, né? Então isso é cultura. Um exemplo bem simples. Se você pegar, aqui no Brasil, vocês comem carne? Eu gosto de um churrasco, né? Uma picanha bem sangrantinha, coisa boa, né? Eu gosto, mas se você, sei lá, ir lá na Índia, por exemplo, a vaca anda no meio da rua. E você não pode encostar nela. Porque é cultural, a vaca é sagrada na Índia. Então, isso é cultura. Locais diferentes, ambientes diferentes, têm culturas, hábitos diferentes, símbolos diferentes. A vaca é um símbolo da Índia, de cultura. Se você chegar lá e machucar uma vaca, você vai até preso, porque é um símbolo cultural deles, né? Práticas, comportamentos, mesma coisa, comportamentos. Dependendo do comportamento que você tem ou não dentro da tua empresa, foi formado pela cultura, você deixou essa cultura acontecer. Então, isso é um exemplo bem simples. Valores éticos e morais, além de crenças da organização. O que são crenças, né? É aquilo que as pessoas acreditam. A tua empresa, você acredita que você consegue faturar, sei lá, 50 mil por mês sem joia? Você acredita nisso ou não? Cara, se você acredita, você vai faturar. É a crença. É igual o que a Adri Souto falou. Teto ou piso? Né? Teto ou piso. Se você está colocando um teto, eu consigo no máximo 50, no máximo 20, é o máximo que você vai conseguir, é isso aí. Então, as crenças, elas vão formando a cultura também. Porque para mim nada dá certo. Vai formar cultura dentro da empresa que para a tua empresa nada dá certo. Vai formar essa cultura, tá? Então, de uma forma resumida, isso é cultura. Agora, como fazer a implementação disso aqui, dessa cultura, dentro do teu negócio? É muito simples. São 5 passos. Quem quiser tomar nota, né, escrever, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Primeira coisa é isso aqui, encontrar o teu brio. Alguém sabe o que é brio? Alguém sabe o que é brio? Não? Sabe? Aí, garoto. Boa, vergonha na cara. Não tinha escutado essa definição ainda, mas é isso aí mesmo. O que é brio, na minha concepção? Brio é aquilo que faz você acordar de manhã cedo e querer voar, tipo uma águia assim mesmo, sabe? Tipo, por que eu tenho o meu negócio? E é muito interessante, que você escuta o que o Caio Gazin falou, escuta o que a Adri Souto falou, escuta o que o Max falou, todos eles são empreendedores, todo mundo tem negócio, todo mundo tem empresa. E você vê que essa percepção de trabalhar, essa percepção de fazer a coisa acontecer, de fazer certo, de buscar, de correr, de se movimentar, de cair nos buracos da vida e continuar, é comum para todo mundo. Não é para você, não é para mim, é para todo mundo que empreende, não tem isso aí. Não tem, mas eu vou empreender. Não, cara, empreender é resolver problema dos outros. Eu estava falando com o Caio ali nos bastidores ali, ele falou assim para mim, Gustavo, o empreendedor, ele ganha dinheiro, ou ele ganha mais dinheiro pelo tamanho do problema que ele resolve. Você resolve um problema muito pequenininho de uma pessoa, você ganha pouco. Né? Agora, se você resolve um problema grande de bastante gente, você ganha mais. É padrão. Então, o que é o brio? De uma forma resumida também, para você entender qual é o teu brio, um dos princípios dele é a honra, né? É um sentimento de pessoas que possuem amor próprio, ou seja, eu quero crescer,
eu me valorizo. Se você não se valorizar o teu negócio, você mesmo, quem é que vai valorizar? Você espera que um colaborador entre, que uma pessoa entre e valorize ele para você? Eu acho que não, eu acho que é mais difícil isso. Então, primeiro de tudo, como que eu quero construir o meu negócio, a minha empresa de semijoias? Como que eu quero que essa empresa esteja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, visão de longo prazo? E o nosso amigo, esqueci, cara, teu nome? O Marcos, esposo da Vanilda. O Marcos e a Vanilda, é isso aí. O brio é vergonha na cara também. Aí você fala assim, cara, por que eu estou dormindo até as 9 se eu quero que o meu negócio chegue em tal lugar? Eu quero que o meu negócio chegue desse jeito, fique nesse formato. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, o motivo que faz você acordar todos os dias. E terceiro, o porquê, aquilo que te move. O que move você? E eu sei que isso que eu estou falando para você aqui parece um troço meio motivacional, né? Isso aqui é igual o pessoal falou de igreja, né? Irmãos, né? Em nome do Pai, mas é isso que é. A gente precisa um pouco disso também, de entender. Porque, cara, por que eu acordo de manhã? O que me motiva, né? O que vai fazer eu continuar enquanto todo mundo iria parar? Porque é desgastante, é difícil. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, tem dia que dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, tem dia que o negócio é loucura. É assim que acontece. Mas se você tem o teu porquê, você sabe o que você está fazendo, a coisa vai funcionar. E o porquê, ele não pode ser só o dinheiro. Não pode. Eu costumo falar que a gente precisa ter 2 metas. A primeira meta é uma meta pessoal, uma meta egoísta. Quanto que eu quero ganhar de dinheiro? Quanto que eu quero ver na minha conta todo mês lá? Por quê? Porque se eu ganho dinheiro, eu melhoro a vida da minha família, consequentemente melhoro a vida de mais pessoas, eu movimento, as coisas giram na minha cidade, no meu bairro, na padaria, na esquina, que vai movimentar todas as coisas. Mas essa é a primeira meta. E a segunda meta é o quê? É a meta do porquê, a meta do propósito, né? É a meta que não está dentro de mim, que não é sobre mim, é sobre o outro. O que eu quero agregar na vida do outro? Então, quem trabalha com revendedoras, por exemplo, eu sempre falo assim, ó, se você trabalha com revendedora, cara, é muito gostoso você ver uma revendedora mudando de vida, não é? Quem tem revendedora aqui, gente? Olha só, galera, hein? Cara, você tem uma pessoa que, às vezes, sei lá, estava passando alguma dificuldade, e, às vezes está com família, com filho e tal, e ela chega para você e fala assim, ó, esse mês ganhei R$1.000 de comissão e paguei isso, paguei aquilo, resolvi tal coisa na minha vida. A gente tem uma vendedora lá que ela comprou um carro vendendo joia. Comprou um carro e, cara, você entende? Aí quando você vê isso, forma o teu brio. Você fala, é isso que vai fazer eu continuar. Eu comecei pelo dinheiro, mas o brio faz eu continuar e faz eu implementar a cultura. Isso que eu estou falando para você aqui, ele é um passo antes da técnica da cultura. É uma questão mais pessoal mesmo, uma questão mais da gente, né? Para você entender um pouquinho melhor quem necessariamente você é. Segunda coisa, segundo passo, a gente precisa de clareza, definir a clareza. E a clareza, todos vocês que são do Revolução da Joia, vocês já ouviram falar disso aqui. Mas eu vou dar mais uma reforçada, porque 90%, olha que louco, porque eu sei, a gente olha, 90% de quem está no Revolução não fez essa atividade aqui. E ela é muito importante. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o direcionador da cultura do teu negócio. Se você não definir isso aqui, você não sabe para onde você está indo. Você só está fazendo. Estou ganhando dinheiro? Estou. Mas para onde que eu estou indo? Aonde que a minha empresa vai chegar? O que eu aceito, valores, o que eu aceito dentro da minha empresa e o que eu não aceito? Ó, dentro da Seven, o pessoal da Seven está aí? Estão aí? Aí, galera, ó, show de bola. Dentro da Seven, todo mundo que entra na entrevista, sou eu mesmo que faço. Eu falo o seguinte, a gente quer pessoas comprometidas, eu aceito erros técnicos dentro da empresa, mas erros comportamentais não. Por quê? Porque a pessoa pode errar a parte técnica, ela pode fazer alguma coisa errada, ela pode, sei lá, pode amarrar um fio errado, ela pode deixar cair uma pedra, pode acontecer N... Gente, quem já foi dentro do banho sabe o tamanho do processo que é e o tanto de... Cada coisinha, cada processinho pode dar um problema. Isso acontece. Só que o comportamental é uma coisa que estraga a equipe inteira. Se você tem uma laranjinha podre, você estraga todo mundo. Às vezes você leva 5 anos, 10 anos para construir, e uma pessoa estraga tudo se você não cortar rapidinho. É igual a tal da erva daninha, né? Não tem uma parada assim? O joio e o trigo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na Seven, por exemplo, a gente já demitiu pessoas por comportamental. Foi por telefone, eu estava viajando. Eu fui viajar, aconteceu uma coisa, eu liguei e demiti.
Porque eu não posso deixar. É o meu negócio. Mais que isso, é o negócio das pessoas que estão trabalhando ali. É o negócio delas. Se eu tenho colaboradores incríveis dentro da empresa, e eu tenho um que está lá para talvez não fazer a coisa tão bem feita, isso vai estragar as outras pessoas, a vida das outras pessoas. Elas não vão trabalhar tão bem por causa de uma pessoa só. Então, missão, visão e valores. Vamos passar por isso aqui bem rapidinho, porque todo mundo já viu isso aqui. O que é a missão? Razão da existência da empresa. Por que a tua empresa existe? Missão não é o que você vende, é como você vai impactar o mundo. Isso é missão. Um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer quando vai definir isso aqui é falar assim, a minha missão é vender semijoias. Não é. Isso é o meio. Você vende semijoias para alguma coisa, né? É o meio do teu negócio, mas não é o fim. Exemplos. Mary Kay dá possibilidades ilimitadas às mulheres. Olha que doideira isso aqui. Não fala de perfume, de maquiagem. Não fala nada. A missão da Mary Kay é dar possibilidades ilimitadas às mulheres. 3M. Solucionar problemas ainda não solucionados. Vocês conhecem a 3M ou não? Eles fazem aqui tudo um pouco, né? Tudo que é coisa lá, desde fita de dupla face até coisa para hospital. É uma loucura essa empresa aí. Solucionar problemas ainda não solucionados. Aí você pensa, cara, como assim solucionar problemas não solucionados, né? Parece que não faz nem sentido. Mas é a missão deles, é encontrar solução para aquilo que ninguém encontrou solução ainda. Eu imagino o tamanho da equipe de desenvolvimento que esses caras têm. A missão da Seven, eu vou falar bastante da Seven porque é o que a gente está vivendo agora, tá? Isso aqui é a minha missão. Quem é que já ouviu falar sobre isso? Profissionalizar o ramo de semijoias no Brasil. Já ouviram falar? Quando eu comecei com a Revolução das Joias, desde o início, desde a primeira vez, a primeira turma que a gente abriu, essa aqui era a missão. Está lá escrito até hoje. Profissionalizar o mercado de semijoias do Brasil. Aí pensa só, se a minha missão é profissionalizar o ramo, os meus negócios, as minhas coisas, elas vão ser para profissionalizar o mercado de semijoias do Brasil. Logo, a Galvânica foi uma extensão dessa missão. Uma extensão, profissionalizar, ajudar a profissionalizar. Tanto o pequeno quanto o médio, o pequeno e o médio. Né? O grande, às vezes tem o próprio banho e por aí vai. Então, qual que é a tua missão? Escreve isso. E uma dica da missão, gente, é uma coisa pequenininha, tá? A missão não precisa ser. Minha missão é vender lindas semijoias para mulheres empoderadas. Nananana. Não, a missão é uma coisa pequenininha. Ah, Gustavo, que chato isso. Não é muito gostosinho, né? Só que isso vai direcionar o teu negócio. Você vai ter a direção em contratação, até para revendedoras. Quando você for tentar trazer revendedoras, tentar não, né? Trazer revendedoras, isso aqui vai te direcionar. Então, isso é a missão. Agora, visão. A visão é como eu quero que o meu negócio esteja daqui a um tempo. É onde a sua empresa quer chegar. Onde você quer chegar? É a tua visão de futuro. Eu costumo falar que a gente tem duas formas de levar a nossa vida, né? A gente pode levar pelo que eu estou vendo agora, pela minha vista, ou eu posso andar pela minha visão. Olha a importância disso. A visão é assim, há 2 anos atrás, eu visualizei que eu teria uma galvânica, que eu ia montar um banho, há 2 anos atrás. Essa era a minha visão. Hoje eu tenho uma outra visão para daqui 2 anos. O próximo passo depois da galvânica. Mas se eu não tenho essa visão, se eu não sei onde a minha empresa vai chegar, como é que eu vou trilhar o meu caminho? Como que eu vou fazer andar? Então, onde é que a tua empresa de semijoias vai chegar? Onde é que você quer chegar? E isso é simples, gente, é uma frasezinha também. Simples demais, uma frase curtinha, que você escreve, você pensa, senta, se você tem sócio, sócia, marido, esposa, senta com alguém e conversa sobre isso. Faz um brainstorm, que a gente fala, né? Uma pesquisa. Põe no Google lá, exemplos de visão, missão e valores. Se você pôr no Google, vai aparecer um monte, e você vai ter ideias e conseguir moldar isso para o teu negócio. Então, aonde eu quero chegar? Esse negócio de visão é tão importante que foi, por exemplo, o que fez a gente vir para Limeira, mudar para cá, por uma visão, que eu nem sei ainda onde isso vai chegar exatamente. Né? Você vai aprendendo, você vai descobrindo ao longo do caminho. Mas é uma visão. É uma visão. O mapa é igual um quebra-cabeça, ele vai se encaixando conforme você vai caminhando, né? Ele vai encaixando. Se eu espero
entender, ver o mapa feito, completo, eu só vou me mover. Se eu ver eu faturando 100 mil por mês, eu não vou me mover nunca. Se eu for esperar, minha conta está abarrotada de dinheiro para eu dar um passo, eu não vou me movimentar nunca, eu vou ficar sempre parado. Por isso que é importante isso aqui. Isso é muito importante para essa movimentação. Agora, a visão, a primeira coisa, ela tem que ser desafiadora. Não vem com uma visão assim, ó, a minha visão é faturar R$2.000 nos próximos 2 anos. Isso não é visão desafiadora, né? Isso é uma visão pequena. Talvez desafiadora seja para quem nunca empreendeu com o ramo de semijoias. A pessoa está começando, aí ela diz, a minha visão é nos primeiros 3 meses faturar 2.000. Ok, é uma visão. Mas para quem já está iniciando, não é uma visão desafiadora. Ela tem que ser desafiadora, gente, a tal ponto de, às vezes, você olhar para ela e falar assim, eu não vou conseguir essa parada aqui. Não vai dar. Eu olho para ela e digo, cara, tem horas que eu duvido disso aqui. A minha, às vezes, eu duvido. Se eu não duvidar, é porque ela não está boa o suficiente, é porque ela não está desafiadora o suficiente. Porque está muito fácil, né? Está aqui, minha visão, se eu der um passo e alcançar ela, não tem muita graça. Só que, ao mesmo tempo, ela tem que ter alcançabilidade, ela tem que ser alcançável. Se você hoje vende 10 mil por mês, você não vai dizer assim, eu vou faturar 1 milhão daqui 6 meses, que até pode acontecer. Mas é difícil. É difícil. Então tem que ser alcançável. Por quê? Porque se você põe uma coisa muito distante, ao mesmo tempo, né, de ser desafiadora, você vai desmotivar no meio do caminho. Você vai dizer, não dá, isso aqui não é para mim, é difícil, não vai acontecer, você vai desanimar. Você vai desanimar. Então tem que ter alcançabilidade. A tua equipe precisa saber onde vocês vão chegar, onde vocês irão chegar. Isso é muito, muito importante. O que isso significa? Se você tem revendedora, a gente fala sobre isso dentro do Revolução das Joias. Pelo menos isso, a gente fala isso há pelo menos acho que de 1 ano para cá. Quem é de turma mais antigas talvez não pegou. Mas a gente coloca um negócio lá chamado de manual de marca. O que é o manual de marca? É para você pegar isso e especificar tudo nesse manual. Missão, visão, valores, o manifesto de marca, que a gente explica sobre isso também. Por quê? Porque se você tem uma revendedora, ela entra na tua equipe e você mostra isso para ela, você conecta mais com a pessoa, né? Você vai ter um trabalho de conexão, não necessariamente técnica, mas de comportamento muito melhor do que simplesmente você chegar, toma aqui e sai vender. É por isso que, às vezes, quem trabalha com revendedora, Gustavo, como é que contrata? Você tem que preparar o teu negócio, estruturar. Uma das coisas passa por isso aqui. É igual o Cláudio estava falando ali sobre a parte do branding. Eu preciso estruturar a minha marca se eu quiser vender mais. É a mesma coisa, é um passo antes. É a preparação. É igual, quero ter um filho, eu tenho que ter a semente, eu tenho que semear, eu tenho que ter fecundação, senão, como é que vai parir? É a mesma coisa. Para eu poder parir um faturamento, parir uma boa equipe de revendedoras, eu tenho que ter um plantio ali, um trabalho antes da equipe, senão a coisa não vai, tem que ter uma preparação. Então, todo mundo tem que saber para onde o teu negócio está indo. Lá na Seven, gente, a galera da Seven está tudo aí, a gente está sempre fazendo alinhamento, conversando, eu estou sempre explicando, olha, a gente vai chegar em tal lugar, em breve. Eu vou adiantar aqui o que eu ia falar, né? Mas em breve a gente vai estar entre as 5 melhores galvânicas de Limeira. Em 5 anos. Essa é a meta da Seven. 5 anos está entre as 5 melhores de galvânica, ponto. É desafiador? É muito desafiador. Tem galvânica que tem 30 anos. Eu tenho 3 meses de galvânica. Em 3 meses de galvânica, com 11 colaboradores, 12 pessoas na equipe, 13 pessoas na equipe, e a gente já atingiu ali o ponto de equilíbrio, o break-even que a gente fala, que é o que você fatura, o lucro que você tem, a margem de contribuição, ela já paga todas as contas da empresa. A gente fez isso em 3 meses. Para uma galvânica é muito rápido. É muito rápido, pelo tamanho do investimento que é. Isso tudo por quê? Por conta da minha visão e da minha missão. Qual é a minha missão? Profissionalizar o ramo de semijoias no Brasil. Essa é a missão. Significa que não vai ter problemas? Não. A gente enfrentou um monte de desafio no começo, a gente teve que aprender várias coisas, teve vários pontos que aconteceram ali que a gente precisou alinhar. Agora está alinhado, a coisa está indo super bem. Enfim, a coisa está muito legal. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Onde eu quero levar a minha empresa. Exemplos de visão. A Nubank, olha só. Resolver a vida financeira das pessoas com transparência, segurança e simplicidade. Então, a visão da Nubank, ela está dizendo o que ela quer fazer. Qual é a visão de futuro dela? Ela quer resolver esses problemas aqui. Ela quer resolver a vida financeira das pessoas. A Apple é mudar o mundo através da tecnologia. É isso que eles falam.
A Apple é muito legal, né? Eu curto muito o case da Apple, é um case muito diferente. Eles falam o seguinte, ó, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que não se encaixa nos padrões, você é uma pessoa que não está ali querendo fazer o comum, o ordinário, você quer ir para o extraordinário, vem para a Apple que a gente trabalha com quem quer mudar o mundo. Por isso que você vê muita gente de tecnologia, né, que compra computador da Apple e tal. Por quê? Porque na cabeça deles eles estão mudando o mundo, né, e estão realmente, de alguma forma, com o que eles estão criando. As pessoas muito criativas, normalmente, gostam muito de Apple, né? A Disney, ó, criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Cara, eu não sei vocês, mas eu sou em casa, eu sou muito criança, vocês não acreditam. Esse negócio da gente despertar a criança interior da gente, vocês gostam disso ou não? De sentir criança? Porra, é um troço massa, né? Cara, eu gosto muito disso. Mas isso a gente só é assim em casa, né? Normalmente. Ou talvez quando você vai para Disney. Quando você vai para Disney, talvez você desperte essa criança interior. Normalmente essas questões também de estratégias de marketing, de várias coisas, tem muito disso, tá? De despertar a criança interior nas pessoas. Isso normalmente vende muito também. Quando a pessoa ativa a criança interior, se diverte, né? A diversão, normalmente esse tipo de coisa vende muito bem. Então isso é a visão. Aqui da SEV eu já falei, né? Está entre as 5 maiores galvânicas de Limeira nos próximos 5 anos. Eu vou ficar aqui porque eu não fico passando na frente, né? E os valores? Vamos lá, rapidinho. Os valores, eles são direcionadores comportamentais. Isso aqui é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Direcionadores comportamentais é aquilo que vai, como o nome já diz, direcionar a tua empresa através dos comportamentos. Então, o que você aceita e não aceita dentro da empresa? E uma revendedora? Ah, mas a minha revendedora, ela está lá com... Ela vende R$1.000 por mês, mas o comportamento dela é bom? Isso não te suga muito assim? Você não tem uma revendedora assim que te suga demais? Que, cara... eu tenho que ir lá fazer o acerto com ela, dá até um embrulho, assim, cara, de novo lá. Mas você está com ela porque ela vende bem. Né? Porque ela vende bem. Quando você entende isso aqui, quando você for selecionar revendedora ou colaborador, você vai começar a avaliar isso aqui também. A entender se o comportamento, se a pessoa está de acordo com isso ou não. Com os valores que você tem. Uma vez aconteceu lá na Becker isso. Isso foi em 2016, eu acho, não sei, faz tempo. Eu fui para um treinamento justamente dessas coisas aqui, específico disso, né? E aí, nesse treinamento, eu voltei para casa pilhado, né? Falei, cara, eu tenho que aplicar esses negócios e tal, né? Beleza, cheguei. Quando eu cheguei, na outra semana eu fiz uma reunião com o pessoal e falei assim, ó, gente, ó, a partir de agora vai ser assim, 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 assim. Não tem mais desculpa, ó, errou. Foi você que errou, assume, arruma, não fica dizendo que o problema é com o fornecedor, que o problema é com não sei o quê, que não sei o quê. Isso a gente não vai mais aceitar. Isso não vamos mais aceitar, isso não vamos mais aceitar, e colocamos os pontos ali. O que aconteceu? No outro dia, uma pessoa pediu demissão. No outro dia. Cara, isso acontece demais. Por quê? Porque a pessoa não está alinhada com os teus valores. Porque agora você não aceita mais isso. É igual revendedora. A gente tinha, na época que a gente começou a implementar isso com revendedoras também, a gente tinha umas 200 e poucas revendedoras na época. Aí... implementei isso também, foi nessa mesma época. Aí comecei a implementar isso e a gente começou a passar, ó. Você tem que vender o mínimo de tanto, comecei a botar as regras, a comissão é de tanto, desse jeito, papapá. Antes a comissão era aberta, todo mundo que vendia ganhava 40%, agora diminuiu para 10%. De 200 caiu para 50%. Um monte de gente saiu, só que as 50 vendiam mais do que a 200. Por quê? Porque tem um princípio, que é o princípio de Pareto, que fala que 80% dos resultados vem 20% dos esforços. Isso é a coisa mais verdade que tem. Isso é a coisa mais verdade que tem. Você pode ter, se você tem 100 revendedoras, você pode olhar. Das 100, 20 são as que levam o teu resultado lá para cima. É mais ou menos essa média. As outras ali é para, né, compor. Né? Tipo compor o mix, né? Compor ali as vendas, né, o faturamento e tal. Mas normalmente é assim. Existe esse princípio e ele é muito verdadeiro. Os valores, ó, se você tem isso definido, ele faz a empresa trabalhar com mais energia. E eu falo para vocês, né? Galera da Seven, cara, o troço tem a energia até demais às vezes lá, né? Às vezes quando eu vejo a energia o negócio está arrebentando, tem que dar até uma... E o pessoal, menos energia. Mas isso é bom. O pessoal animado, cara, tem que fazer, tem que... Deu um problema aqui, como é que resolve?
Como é que... Isso é cultura de resolução, foco em resultado. Então isso você coloca em tudo, qualquer coisa que você for fazer. Desde uma galvânica até uma venda, um e-commerce, até qualquer coisa. Isso é estrutura, é a base. É a base do negócio. Vai trazer sintonia entre as pessoas, isso aqui é massa. Você tem lá, sei lá, 2, 3 pessoas trabalhando junto, o que vai acontecer? Se você está implementando a cultura, vai ter 2 que estão de acordo com a cultura e às vezes entrou uma que não está. Entrou uma que, não está alinhada com os comportamentos, com os valores que você definiu e tal. O que vai acontecer? As outras 2, elas vão aos pouquinhos, elas vão mostrando para aquela uma, sem perceber, isso é natural, sem perceber, que aquilo que ela faz não se enquadra para a empresa. E essa pessoa que faz o que não se enquadra, normalmente ela sai por conta própria. Ela pede para sair, porque ela vê que ela não se encaixa ali, que ali não é o lugar dela. E isso é muito bom. Revendedores, qualquer coisa, cliente. Gente, cliente, às vezes tem que demitir cliente também. É? Sério, cara? Já demitiram o cliente ou não? Tem que fazer. Não vendo mais para você. Você me dá tanto problema, que não faz mais sentido eu vender para ti. Né? Acontece. Isso é saber quais são, o que você aceita dentro do teu negócio. Você aceita alguém vir pá, dentro da tua cara? Faltar com respeito? Independente do erro que você cometeu, mas se você se propôs a arrumar, você aceita isso? Então você vai direcionar a partir disso. Se você aceitar esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Aí tem gente... Vai vir mais. Aí tem gente que acredita, né, que fala de energia, a lei do retorno, né, plantio, colheita, semeadura e tal. Se você quiser acreditar, é o que vai acontecer. Você vai aceitando isso e isso tudo vai acontecendo. E aí você vai criar um negócio de alto rendimento, porque agora você não tolera mais certas coisas, as pessoas vão se alinhando ao teu modelo de trabalho. E aqui eu coloquei, por exemplo, os nossos valores, né, como exemplo para vocês. Ética, o que é ética? Ética é muito simples. Eu não aceito ninguém falar mal de cliente, por exemplo. Apesar que tem cliente que às vezes mereça ser falado mal. Mas não faz sentido, não tem lógica falar mal de cliente. É o cliente que paga a conta do salário de todo mundo na empresa. Se eu ver falando mal de cliente, na hora a gente tem que chamar e tem que conversar. Olha, isso aqui não é para ser feito. Fulano de tal, talvez não é o melhor cliente, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque é o cara que paga a conta, que faz o negócio rodar, né? Isso é ética, é não pegar fornecedor ou não pegar dados de cliente e passar para outro. Isso é ética. Coisa simples, é não abrir, falar de concorrente, falar mal de concorrente. Isso é ética. Isso é ética. Responsabilidade e honestidade. Isso eu acho que isso é base, né, para qualquer pessoa, qualquer negócio dá certo. E seriedade com cliente, colaborador e parceiro. É o que eu sempre falo. O negócio ele é sobre pessoas. Seja cliente, colaborador ou parceiro, sempre vai ser sobre pessoas. E você lidar com todo mundo da mesma forma, isso vai trazer coisas boas para você. A indicação. Para mim, a forma mais interessante de vender é a indicação. Quando você tem um cliente bem atendido, que deu certo, e ele te indica para outra pessoa, né? Ou quando você resolveu o problema, ou qualquer coisa do tipo, ele te indica. Isso é melhor que a venda que você fez. É muito gostoso. Eu vim porque o fulano te indicou. Você fica assim, que gostoso, né? Que bom. Estou fazendo um trabalho bem feito, né? Meu produto está bom. É assim que a gente se sente. Colaborador e parceiro é a mesma coisa. Isso é muito legal. Ali na empresa, algumas pessoas chegam e falam assim, aconteceu essa semana, Gustavo, tem o fulano de tal que saiu da empresa tal. Conversa com ele, porque ele vai ser bom para nós. Se você tem isso com todo mundo dentro da tua empresa, elas vão trazer mais gente boa, alinhada com os valores do teu negócio. Isso é uma coisa muito fatídica, né? Uma coisa que vai acontecer quando você começa a implementar. Passo número 3. Então vamos lá. Meu brio, por que eu faço o que eu faço? Missão, visão, valores, que é só eu escrever, eu definir. Só que não adianta nada eu definir se eu não fizer. Se eu não liderar pelo exemplo. Vai ser só uma escrita, um papel com umas palavras soltas lá. Então, liderar pelo exemplo é o quê? Primeiro, você é um líder. Você é o líder da tua empresa. Independente do tamanho que ela seja. Você precisa refletir a cultura do teu negócio. Você está começando, quer implementar isso? Qual é a cultura que você, como gestor, como dono, está colocando na empresa? O que você está passando lá? O que você está trazendo para o teu negócio? Você fala mal de cliente? Não tem ética?
O valor não tá alinhado. Aí se entra uma pessoa para trabalhar com você, aí você fala, pô, mas o cliente não sei o que, tal. O que você acabou de fazer? Criou uma cultura errada. Aí quando entra outra pessoa, o que vai acontecer? E assim vai. Por isso que a gente vê muitas empresas que é uma loucura dentro da empresa. Vocês já viram o pessoal falar sobre isso ou não? Ah, trabalhei num lugar e tal. Quem já trabalhou em empresa assim? Que era uma loucura, uma gritaçada, um griteiro e não sei o que e tal, uma loucura. Por quê? Porque não tem cultura, não foi construída, não teve uma direção para isso. E é isso que vai acontecer. Então você como líder, você tem que refletir a cultura da empresa. Você quer que as pessoas cheguem no horário? Chegue no horário, chegue antes. Ou o líder da empresa. Se você tiver um líder, né? A pessoa tem que ser o exemplo. Você não quer que fale mal de cliente? O líder não pode falar. Você tem que liderar. Segundo, o líder, ele precisa de inteligência emocional. Isso aqui é a coisa mais doida que a gente presenciou nos últimos tempos. Inteligência emocional é muito simples. A Adri Souto, ela falou sobre lá como é que é? O colérico, é isso? Como é que é o nome? Colérico, e tem o outro, como é que é o outro? Sanguíneo, né? Sanguíneo. O que acontece? Essa inteligência emocional é tipo o sanguíneo, né? Ela falando, eu falei, interessante, o sanguíneo ele tem mais inteligência emocional do que o colérico. Olha ali a minha mulher ali, ó. Né, amor? Não, normalmente o sanguíneo ele vai resolvendo as coisas mais de lá, né, pela beiradinha. O problema bateu, o que eu faço? Como é que a gente resolve? Essa é a coisa que a galera da Seven está lá, é a coisa que a gente mais treina, eu acho. Mais treina é isso, pessoal. Bateu o problema, o que eu faço? Como que eu resolvo? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Bateu o problema, aconteceu tal coisa. Resolver. Aí resolveu uma vez, aí o que você faz? Resolveu assim? Então agora a gente vai fazer sempre assim, porque resolveu. Isso é inteligência emocional. Você como líder tem que ter isso, gente. Você tem que ter. Apesar de talvez você seja colérico, mas você tem que ir trabalhando aos pouquinhos essa questão para não se estourar, para não deixar a emoção se sobressair ao problema que você tem. Isso não pode acontecer numa empresa, num negócio que quer crescer. Ah, porque o meu cliente usou a peça tudo errado e ficou preta. Aí você vai lá e vai fazer o quê? Vai sair chutando o pau da barraca com a mulher? Não dá, né? Tem que resolver e tal. Às vezes se é pelo WhatsApp, até dá, né? Você respira. Né? Você já viu a regra do Jack Bauer ou não? Já viram ou não? A regra do Jack Bauer é assim, 24 horas. Quando dá o problema, quando é muito grave, espera 24 horas e resolve só depois de 24 horas. Por quê? Porque se você resolver na hora, dependendo do que for, você vai dar Cara, vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo meu que aconteceu comigo antes do evento. Ontem à noite. A antiga sala comercial que eu tinha lá em Santa Catarina, já entreguei a sala para o cara e tal, já está alugada para outra pessoa. Ele veio me cobrar agora que eu tenho que pintar todo o negócio. Falei assim, cara, mas como que eu tenho que pintar? Tu já alugou para outro? Se eu pegasse o telefone naquela hora para mandar uma mensagem para ele, mas eu ia rapar ele. Nossa, mas eu ia rapar. A hora que eu vi, eu já tirei e soltei o celular. Porque eu sei que, mesmo tu tendo foco em resultado, tem coisa que mexe com você. Que você fala, cara, mas eu já paguei o cara, não, o cara está me cobrando ainda, não faz sentido. E uma pessoa que, sabe, tu já teve um relacionamento ruim, não te ajudou em nada, só te atrapalhou, e agora quer me atrapalhar de novo, cara. A vontade que dava era de dar passar uma foiçada mesmo. Mas eu soltei o celular, nem respondi, vou responder só depois do evento. Só depois, porque se eu responder agora vai dar ruim. Então você tem que ter inteligência emocional para tudo, cara, seja com fornecedor, seja com cliente, não importa, tá? Para tudo você tem que ter isso. Comunicação clara, objetiva, isso é muito simples, principalmente no começo do negócio. Se você estiver no início, você tem que comunicar. Se você é sozinha e tem revendedora, tem que comunicar com ela, gente. Como é que você vai ter uma equipe de revendedoras que gera resultado? Comunicação. Eu aceito isso, os nossos valores é assim, é desse jeito que funciona. Ah, mas não sei o que, não tem problema. Você pode entregar uma maleta que a gente traz outra. Esse traz outra é outra história do negócio. Aí entra branding, entra outra coisa, a questão da marca, né? Mas é isso. Acho que eu apaguei lá. Aí. Mas é isso, você tem que deixar claro para as pessoas. Porque não adianta você ter a missão, visão, valores e ninguém saber. Se ficar escondido, ninguém sabe. 4. Vida pessoal e profissional andam juntas. Eu estava conversando com uma galera ali, ou não sei se eu falei aqui no palco ou não. Falei, né, do carro, som rebaixado, falei?
Falei aqui, né? Vida pessoal e profissional andam juntas. Então, o que isso significa? Se você quer um resultado X, não tem como você falar assim, ó, na minha casa, eu sou, né, um FDP com meu marido e com a minha esposa. E eu chego na empresa, eu sou um amorzinho. Não tem esse negócio. Que você é em casa, você é no trabalho. Não tem como, gente. As coisas refletem, né? Então, também começa a se prestar atenção nisso. E aí, eu estava conversando com o pessoal ali no almoço. Lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu acho, 8 anos, não sei. Quando eu identifiquei que as minhas amizades, as pessoas que eu andava, a minha vida pessoal, ela não me levava para a minha missão, porque eu queria fazer. Na época eu não tinha essa missão ainda, né? Mas eu queria mudar a vida. O que eu tive que fazer? Mudar. Eu tive que entender, eu preciso de amizade nova. Eu preciso de coisas novas, eu preciso me conectar com gente nova, eu preciso sair desse círculo que eu estou, porque isso não vai me levar para lugar nenhum. Então as duas coisas andam juntas, né? Isso é até um papo de coach, não sei o quê, né? Mas, cara, é aquele famoso, né? A minha saúde anda junto. Se eu estou muito acima do peso, eu preciso entender que isso vai atrapalhar o meu profissional em algumas vezes. Talvez isso vai me gerar uma certa questão de médico, que eu vou perder muitos dias, eu vou perder isso, eu vou ter que investir em remédio, que eu poderia estar investindo em produto. Então, uma coisa vai andando com a outra. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência que tudo isso anda junto, tá? O passo número 4. Vamos lá. O passo número 4 é o seguinte. Cultura do feedback. O que é isso? Feedback nada mais é do que você implementar a missão, visão, valores e estar sempre expondo a cultura para as pessoas, dando um feedback. Então, ó, aconteceu tal coisa. Foi bom? Foi. Ó, melhoramos. Galera, ó, pessoal, a gente melhorou, tá? Melhoramos 80% daquele problema que a gente teve. Show de bola. Isso é um feedback. Tem feedbacks que é para a equipe inteira, tem feedbacks que é individual. Depende muito do que está acontecendo ali, do momento, da fase, né, do problema que aconteceu. Então, eu tenho que dar feedback para tudo. Como é que eu dou esse feedback? Primeira coisa, reforçar a cultura, ó, diariamente com eventos e reuniões. Se você deixa as tuas revendedoras, se você deixa a tua equipe interna, independente disso, sem acompanhamento, vai se criar uma cultura de não cultura, né? De não ter regra, de a coisa simplesmente ir acontecendo de qualquer jeito. Para quem é que já fez eventos com as revendedoras aqui? Quem já fez? Olha aí. Ó, que legal. É top isso aí, não é? Muda o jogo, né? Depois que você faz isso, né? Aproxima, né? Muda o jogo, gente, quando você faz isso. Muda. As pessoas, elas entendem quem é você como empresária, como empresário, entende quem é você como dona de empresa, entende o que é a tua marca. Porque quando você não explica, a pessoa simplesmente acha, eu estou vendendo semijoia. Mas quando ela vem e entende que ela faz parte de um grupo, de uma comunidade, quando ela se sente parte de alguma coisa, o que passa a acontecer ali? Né? Você começa a criar algo diferente. E essa cultura, por exemplo, ó, uma coisa legal também de se trabalhar dentro de cultura é você encantar os seus clientes, surpreender os clientes. Fazer a pessoa se sentir especial de alguma forma, mas, né, tipo assim, pô, eu não precisava disso aqui, ela não precisava ter feito isso para mim, mas ela fez, né, isso ativa a nossa criança interior, a gente fica contente com isso. Por exemplo, ó, olha debaixo das cadeiras de vocês agora, põe a mão embaixo das cadeiras. Tem alguma coisa aí? Tem? Tem um bombonzinho, não tem? Tem bombonzinho? Olha aí, legal. Tem de todo mundo, gente? Tem gente que não tem? Pois é, só que deixa eu te falar uma coisa. Não adianta, olha só. Não adianta você fazer para algumas pessoas, não fazer para outras. Tem uma galera que não tem aí, né? Que não ganhou. Esse pessoal vai ficar frustrado. Então dá bombom para todo mundo também aí, gente. Passa os bombons aí para todo mundo. Ah, tu também quer? Show de bola. Para todo mundo aqui os bombons. Vou passar. Ó, olha que legal esse exemplo. Ó que legal. Vocês tinham que ver as caras de vocês pegando os bombons.
Cara, ô, vocês tinham que ver, sério. Tinha gente aqui que tava assim, ó, um cara de cavalo comprido a palestra inteira, assim, ó. Mas deu uma risadinha, tá vendo? Você encanta a pessoa, isso é a cultura, você criar uma cultura de encantar as pessoas. Você pode fazer isso com revendedora, pode fazer qualquer coisa. É simples, um bombom. Cara, é um bombom. É simples demais. Um bombonzinho para revendedor, um bombonzinho para colaborador. Cara, é simples demais de fazer, né? Efeitual, é isso aí, efeitual. A pessoa olha e fala, uau, né? Maravilha. Ó, como é que você faz esse feedback, essa cultura também? Como é que você cria isso? Com peças de comunicação interna, brindes. Comunicação interna. Você pode, por exemplo, pegar um mousepad e colocar missão, visão, valores. Você pode botar uma frase de impacto ali, né? Pega essas frases coach aí e joga aí, né? Joga no mousepad, coloca lá. Você vai fortalecer uma caneca com uma frase da tua empresa, com a tua logo. Um brinde para as suas revendedoras com algo assim que vai fortalecer a cultura que você quer fortalecer. Isso vai ajudar demais. O que isso vai acontecer, né? Você vai fortalecer uma cultura boa com quem quer fortalecer e com quem não quer fortalecer, aos pouquinhos a pessoa vai se desconectar de você, tá? E por último, gente, mas não menos importante, é o seguinte. Recrutamento por cultura. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Recrutamento por cultura. O pessoal fala assim, né? Ah, mas como é que eu contrato? Como é que eu contrato revendedora? Ou como é que eu contrato colaborador? Como é? Voltar ao quadro? Fechou? Ah, o problema é meu, então. Entendi, a culpa foi minha. Beleza. O que é a contratação por cultura? É muito simples. Você consegue moldar uma pessoa na parte técnica, mas dificilmente você consegue mudar alguém o comportamental dela. Qualquer habilidade você aprende. Qualquer uma. Qualquer coisa. Eu tô aqui falando num palco. Se alguém me falasse há 5 anos atrás que um dia eu estava falando, olhando no olho de alguém assim, e não tá fazendo xixi nas calças, eu não ia acreditar. Eu era o cara que eu ia fazer um trabalho de escola, gente. Eu tinha dor de barriga. Sabe o que é isso ou não? Alguém vai assim também? Ó. Nossa. Cara, era uma loucura. Hoje ainda tem um pouco disso, né? É gostoso, né? Eu acho que... Exatamente. E o meu bloqueio era grande. Nossa senhora, nossa. Pensa no... Eu era eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Então você consegue treinar. Qualquer coisa que você treina é treino. Eu não falei disso. Eita. Ah, por isso você pediu para voltar? Ah, gente, desculpa. O que é conhecer as pessoas com pesquisa de clima é o seguinte. Oi, tem mais um extra lá ainda, ó. Olha só. Eita, tô doidão. Ó, isso aí é o seguinte. É o que a Adri estava falando. Cada pessoa é diferente uma da outra na empresa. Cada uma é diferente. A gente precisa, aos pouquinhos, ir conhecendo cada um. Tem uma pessoa que, se você chegar e elogiar ela na frente de todo mundo, falar assim, cara, parabéns, você arrasou e tal, você resolveu o problema. A pessoa vai, pô, sou top. Que é o colérico, né? É isso, né? Mas talvez você chega pro outro lá que não tem o mesmo perfil e fala isso, a pessoa vai ficar meio assim, eu não... Pega lá e põe assim, funcionário do mês, põe na parede. Mas ela pede demissão, cara. Isso é louco. É ruim isso? Não, é só pessoas diferentes, né? Cada um é diferente uma pessoa do outro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Aqui na palestra da Adri, eu entendi ali que eu sou sanguíneo. Eu sou um 80% sanguíneo e 20% colérico ali. Eu sou muito mais de entender as pessoas, conversar, né, ir ajeitando, ir conversando, e cara, é assim, é assado, até a hora que não dá mais. A hora que eu vi, cara, não dá mais, tchau, acabou. A hora que deu, não volta mais. Então, conhecer as pessoas é isso, é uma pesquisa de clima. Sabe o Google Forms? Google Forms faz 3 perguntinhas lá de clima. Você gosta de trabalhar? Qual a nota que você dá por trabalhar nessa empresa? Como é o clima de trabalho com as outras pessoas? Nota de 1 a 10. Faz 3 perguntinhas lá com nota e manda o pessoal responder.
É só isso. Você vai entender se você está fazendo um trabalho de cultura legal ou não. Se você tiver uma... Isso é igual o NPS. O NPS é a pesquisa que você faz com o cliente. É uma coisa que a gente já está implementando na Seven também. Para entender se o que a gente está fazendo é bom. Pode ser que pesquisa com os clientes também. Com o cliente é o NPS, tá? Aí, NPS. É Net Promoter Success. Não sei, um negócio assim o nome. Net Score Success. Alguma coisa assim, né? O NPS é para você entender se os seus clientes estão gostando do que você vende. Aí é muito simples. A pergunta principal do NPS é o quê? Você indicaria a nossa empresa para uma outra pessoa? Se você tiver nota média acima de 8, show de você está fazendo um trabalho legal. Se você tiver a nota de 6 para baixo, você está fazendo um trabalho muito ruim. E de 7 e 8, 7 e 8 um trabalho mediano. Tá? E isso é cliente promotor, detrator e promotor. Né? Os clientes detratores são os notas 6 para baixo. Se você tiver 80% de cliente detrator, você está ferrado, está lascado. Mas para ter cliente detrator, é só se você não tiver uma comunicação, não resolver problema, vendeu, deu problema, você não dá uma assistência, esse tipo de coisa. Normalmente as pessoas entendem o problema, né? Se você resolver, as pessoas entendem, salvo um ou outro que acontece. Então conheça as pessoas com pesquisa de clima. E 5, recrutamento por cultura. O que é isso? É o que eu estava falando ali. Você contratar a pessoa pelo comportamental e não necessariamente pelo técnico, apesar de que é importante. No começo de um negócio, gente, isso é muito importante, tá? Para quem está no começo, ou ainda não tem uma equipe um pouco maior de trabalho ali interno, né? O que você precisa? De poucas pessoas, mas pessoas qualificadas. Não entra nessa de preciso de uma pessoa para vendas e preciso de uma pessoa para me ajudar com o financeiro. Aí você contrata 2 meia-boca. Vocês falam meia-boca aqui também, não? Lá a gente fala meia-boca. Ou meia-bomba, ou nas coxas, que leva nas coxas, empurrando, de tudo. Vocês não falam levando nas coxas? Não? Na Bahia fala, né? Então, não faça isso. Contrata uma melhor, boa, que tenha conhecimento comportamental top, do que contratar 2 mais ou menos, né? 2 que vai te dar mais problema do que te ajudar. O recrutamento por cultura é isso. Como é que a gente faz? Contratar pessoas alinhadas com os valores da empresa. É aquilo que eu falei. A primeira coisa que eu vejo quando eu vou selecionar alguém é os valores. Normalmente, eu sempre pergunto assim, a pessoa da Seven está aí, não me deixa mentir, né, gente? Eu sempre pergunto assim, com quem que você mora? Eu moro com meu esposo, meus 2 filhos e tal. O que você gosta de fazer no final de semana, por exemplo? O que você faz? Eu fico com os meus filhos e tal, não sei o que, não sei o que. Eu procuro entender um pouquinho os valores que a pessoa tem. Para eu entender se faz sentido para a minha empresa ou não. Por que isso? Deixa eu te dar um exemplo. Nada de errado com pessoas jovens. Nada de errado, bem pelo contrário. A gente tem várias pessoas jovens e são top demais. Mas você precisa entender o valor dela. Por exemplo, eu falo por experiência própria. Quando eu era jovem, eu era porra louca. Eu era de balada, de cervejada, de não sei o quê. Eu ia começar a funcionar a minha cabeça na quarta-feira. Aí chegava quinta, já ia pro posto. Imagina se eu rendia na empresa que eu trabalhava, cara. Não, hoje eu paro para olhar para trás, eu falo assim, cara, como que pode uma pessoa se transformar tanto, que é uma transformação muito grande isso. Como que pode? Então a gente tem que entender a pessoa. Será que como que é o final de semana dessa pessoa? O que ela gosta de fazer? Porque isso vai impactar na produtividade, no negócio, no crescimento. Vai impactar. Tem gente que fala assim, mas isso é preconceito. Não, não é preconceito. É seleção. Essa é a ordem natural da vida. Tudo na vida existe uma seleção natural. A prova é as mulheres, né? Vocês escolhem pra caramba, né? Pra casar. E no final fala, é tudo igual. E fala, homem é tudo igual, né? Mas escolhe um monte. É o processo seletivo natural. É assim. Então, se você tem um negócio, uma empresa, por que não selecionar também no teu negócio? Que é uma coisa que, cara, é o teu filho. Eu, pelo menos, considero as coisas que eu crio um filho, né? Eu crio amor por aquilo, carinho por aquilo. Eu quero que aquilo dê muito certo. Então, contratar as pessoas alinhadas com os valores da empresa. Priorizar o comportamento em detrimento a habilidades técnicas. Já falei sobre isso. Isso aqui é muito clichê. Você trazer uma pessoa alinhada com comportamento
e ela tem uma pessoa ali dentro que ela possa se espelhar ou treinar, ela vai ser muito boa, ela vai estar alinhada com você, no que você quer trabalhar. Você vai ter muito menos prejuízo. Eu falei de manhã, vou repetir agora. Eu sempre falo isso, eu vou morrer falando isso, acho que todas as vezes vocês vão escutar eu falar isso. A coisa que eu mais me orgulho do Revolução das Joias são as pessoas. Por quê? Porque eu particularmente, deixo claro o tempo todo quais são os meus princípios, o que eu acredito, quais são os meus valores. 99,9%, para não dizer 100% de vocês aqui, a gente tem vários valores em comum. É ou não é? A gente tem. Porque eu deixo claro isso. E eu vou falar uma outra coisa para vocês. O Revolução das Joias, por exemplo, eu poderia vender muito mais, gente. Ixi, estratégia de venda, de marketing, eu conheço tanto, eu sei tanta coisa, que se eu quisesse vender mais era para eu fazer que eu não faço. Por quê? Ixi, eu tenho tanto, eu já investi mais de 200 mil reais em mentorias e treinamentos de vendas e marketing, só para você ter noção. Eu podia fazer tanta coisa, mas não é a intenção, não é a ideia. Eu prefiro botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir bem tranquilinho, relaxadinho, sabendo que quem está comigo é a pessoa que está alinhada. E mesmo assim, às vezes dá uma discórdiazinha aqui, um problema aqui, um BOzinho aqui, que é normal. Agora imagina se não tivesse esse alinhamento, se eu não deixasse isso claro, né? Imagina o tanto de loucura que ia acontecer. Então o negócio é isso, eu preciso entender, priorizar esse tipo de coisa. Isso vai diminuir custo com contratação, ó, e desligamento em até 10 vezes. Então se você selecionar as pessoas dessa forma, pelo comportamental, você vai ter aí um custo bem menor. Revendedoras, se você traz às vezes 5 revendedoras boas, alinhadas, é melhor do que 50 desalinhadas. É melhor. Tem gente aqui nessa sala aqui que tem 10, 15 revendedoras e fatura 50 mil mês, 70 mil mês. Tem que eu sei, conheço. Poucas e boas, mas por quê? Está alinhada. Isso foi na seleção. Ela alinhou com a pessoa, ó, é desse jeito que trabalha, é assim, é assado, as regras são essas, os valores são esses. Tá ok para você, ó, a venda mínima é tanto, você tem que fazer desse jeito, daquele jeito. É assim que funciona. Se alinhou, a coisa vai funcionar de uma forma muito melhor. Tá bom? Bom, gente, para finalizar, eu vou deixar um material para vocês, é só acessar esse endereço aqui, ó, que aqui é uma planilha para você criar tudo isso que eu falei para vocês, tá? E ainda tem uma coisa extra lá dentro, que é um material de posicionamento, para você colocar o posicionamento da marca lá que você aprendeu antes com o Cláudio. Você pode colocar lá também. Essa planilha vai te dar missão, visão, valores, tudo que você precisa vai estar lá disponível para vocês. Beleza, gente? Era isso que eu ia passar para vocês. Valeu, obrigado!